e depois saí, mandaram-me para, depois de trabalhar em vários lugares aqui no Brasil, fui nomeado para trabalhar em Portugal, onde estive por 10 anos. Sou muito português, muito africano, muito brasileiro, tudo está junto comigo. Aliás, a gente perde a identidade quando se anda para vários lugares. E isso tem acontecido comigo. Caminhando, gosto imensamente daquilo que faço e aprecio as pessoas que também fazem o melhor que podem fazer para a glória do Senhor Jesus Cristo. A cidade de Petrópolis, eu não vou contar nenhuma história de Petrópolis, porque seria jogar alguma coisa muito desagradável sobre todos. E se eu fosse contar, porque você é daqui de Petrópolis, mas você sabe que foi no ano de 1857, dia 19 de agosto, que houve a primeira escola dominical em todo o Brasil. Oficialmente foi aqui nesta cidade. Havia 5 alunos, 3 britânicos e 2 americanos. E a professora contou a história de Jonas. Eu estava no avião a semana passada e o avião já não sabia se ia cair ou chegaria, né? Só havia gente gritar: Ave Maria, Jesus tem misericórdia. E o avião dançando à vontade. Dançando não, afundou de uma vontade, né? Eu falei: Senhor, eu estou com medo, mas eu não sou Jonas. Aí recordei a história daqui para as crianças. Eu não sou Jonas, eu não estou fugindo. Eu estou indo para um trabalho que o Senhor tem designado para nós fazermos. E tenho tido a oportunidade de viajar por 27 países, não passeando, não sei passear, mas pregando o Evangelho, ou muitas vezes fazendo pesquisas. O meu último livro agora, que eu usei também como referência ao livro do Dr. Wellington. Esse livro eu escrevi em 4 continentes, em 7 países. Para você ter uma ideia, a Brasil, ou seja, América do Sul, América do Norte, Europa e África, em 7 países diferentes. E eu pesquiso muito para chegar a alguns detalhes. E gosto de escrever. Não sou um escritor, mas gosto. Não sou um historiador, mas gosto de história. E por gostar de história, a gente joga algumas coisas para as pessoas que muitos estão: você é meio maluco, e eu considero que sou mesmo, então vamos tocar o barco, né? Eu trabalhei por vários anos, aliás, 2 anos em Angola, e nesse período tenho viajado muitas vezes para a África, e ultimamente agora em Guiné-Bissau, que tem sido um grande prazer compartilhar lá em Guiné-Bissau. Inclusive estamos voltando no mês de novembro do próximo ano. Se quiser fazer uma caminhada conosco, que nós chamamos Peripatético Tour, ou seja, caminhando enquanto ensina, ensinando enquanto caminha. Se quiser, depois venha falar com a autorização do teu pastor, aí pode ir conosco, tá bem? E nessa nossa jornada sempre tem sido buscando servir ao Senhor da melhor maneira possível. Vamos ver uma história de um homem muito importante nesta noite. Este homem chamava-se Esdras, ou alguns preferem tratar de Esdras, mas não importa como. No capítulo número 10 do livro de Esdras, aquele livro que lá no Antigo Testamento, não muito distante do livro dos Salmos. Tem uma história muito interessante, e eu estava pedindo a Deus: Senhor, olha, eu estou ministrando em vários lugares e sempre caminhando para diferentes locais, e sempre eu peço ao Senhor, que eu quero transmitir alguma coisa que traga fundamento, dê fundamento e que traga desafios e também a pensar de cada pessoa. Esse tem sido meu desafio por vários anos, e nesta noite eu quero compartilhar um desafio com poucas palavras, mas esse desafio faz-me lembrar, faz-me chegar a um ponto fundamental. Eu estava sentado ali quando vi o sacerdote, permita-me dizer esta palavra, o sacerdote, quando adentrou-se por esta porta, a primeira coisa que ele fez, arrancou seus olhos, enxugando suas lágrimas. Aconteceu com este homem aqui. Eu não sabia que o irmão iria chorar, tampouco que iria acontecer desta forma, mas aqui nós encontramos um grupo de diáconos, tal como o senhor, meu amado, um grupo de pessoas que amam o sacerdote, que amam o pastor. Quando ele caiu em desespero, a situação era difícil, o homem já não sabia mais nem como ficar de pé. A Bíblia diz que ele caiu em chorar, gritar, chorando por um problema que estava passando em Israel. Neste momento aparecem os diáconos, e os diáconos vêm exatamente para enxugar as lágrimas do sacerdote que chora. O diácono ou a igreja vem para aplaudir e dizer: ele é vitorioso, e sendo ele vitorioso, eu também sou parte desta vitória. Esdras capítulo 10,
e o versículo é o versículo de número... Eu tenho um problema muito sério que chama-se ansiosidade. Você é velho mesmo. Capítulo 10, final do versículo 2 do livro de Esdras. A Bíblia fala, conta-nos uma história que termina aí no capítulo 10, aliás, inicia no capítulo 10, um fato que havia acontecido com Israel. Israel está voltando do cativeiro para provar, para concluir, aliás, para ser claro de uma profecia que havia sido proferida há 250 anos atrás. Agora Esdras está voltando, trazendo um grupo de pessoas para um desafio que Deus havia lhes colocado. Mas houve alguns problemas, e esses problemas estavam relacionados a casamentos. O casamento não de um judeu com uma outra pessoa, israelitas para ser mais claro, com outras tribos. Isso aí trouxe um problema sério, porque eles não podiam provar quem eram essas pessoas. E quando o próprio Esdras compôs e formou o que estava acontecendo, e quando ele ouviu a situação que estava, a Bíblia diz que ele começou a chorar, que ele começou a clamar, porque precisava de ver alguma coisa que pudesse acontecer. Neste momento, doutor Wellington, neste momento aparece um homem aparentemente simples, mas enquanto o sacerdote Esdras estava chorando, ele chegou e disse: olha, levanta, você precisa tomar as decisões. E mais ainda, no final do versículo diz: ainda há esperança para Israel. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da luta, não importa quando enfiamos a mão no bolso, não encontramos dinheiro, não importa quando o médico diz, você tem apenas 3 meses de vida, não importa quando parece que a casa está caindo, não importa quando as dificuldades aparecem. Eu gosto de dizer 3 frases, aliás. Gosto de dizer que eu não posso, mas Deus pode. Eu não tenho, mas Deus tem. Eu não sei, mas Deus sabe. Foi isso que aconteceu com relação a esta situação. Ele caído, mas aparece alguém que levanta e diz: toma a decisão, essa decisão é sua, é você que vai caminhar, é você que vai guiar-nos onde nós precisamos chegar. E o diácono, a palavra que eu estou inventando aqui, viu? O diácono diz para o sacerdote: ainda há esperança. Às vezes, meus amados, no meio de situação de política, religiosa, social, econômica, parece que tudo está caído, mas ainda há esperança. A esperança não é a última que morre, porque ela não morre. A esperança é algo que nos acompanha. A esperança é aquilo que nos levanta quando estamos caídos. A esperança é aquilo que diz: faça mais uma caminhada, experimenta mais uma jornada, siga avante e não para onde você está. Ainda há esperança para Israel. Aqui nesta cidade, no ano de 1941, mais ou menos por aí, em plena Segunda Grande Guerra Mundial, um alemão escreveu um livro que é O País da Esperança, ou o País do Dia de Hoje. Não vou dizer sobre isso, deixa para lá. Mas a coisa mais interessante que nós temos é que, no meio da circunstância difícil, o homem suicidou logo em seguida, mas a história permaneceu. E a história para mim e para você, nesta noite, é que ainda há esperança. Quando eu não sei, quando eu não posso, quando tudo está caído, a situação parece difícil, toda a esperança sumiram-se, mas vem a palavra de Deus dizendo: ainda há esperança. Se você coloca o teu nome aí, você vai encontrar que a situação que você está vivendo já foi superada. Se você coloca o nome da tua família, você vai descobrir que já foi superado. Mas se você apenas diz: ainda há esperança para Israel, e eu sinto-me como Israel de Deus, ou Israel divino, essa esperança está sobre mim. Quando as dificuldades, como eu mencionei, parece que tudo está caído, não há esperança em nada, mas ainda há esperança. Pessoas que já perderam a vontade de viver, quantas pessoas
pessoas já perderam a vontade de viver, mas alguém chega com mensagem de esperança. O primeiro missionário que saiu dos Estados Unidos, no dia 18 de fevereiro de 1818, ele foi para onde hoje é Birmania, naquela região. A Bíblia, aliás, a história diz para nós, ele permaneceu 14 anos, a esposa morreu de aflição, ele entrou numa depressão, subiu a uma montanha, fez uma cova, assentou-se e orou da seguinte forma: Deus, eu sei que Tu existe, mas eu já estou muito longe do Senhor. Isso está no livro Até os Confins da Terra, de Ruth Turner. Isso significa que, às vezes, aparentemente estamos derrotados, não vejo esperança, não tenho saída, tudo está fechado, as portas de trabalho, não há esperança para trabalhar, não há esperança para pagar compromissos. Aí vem a voz de Deus no silêncio da noite ou no meio do medo. Ainda há esperança para, coloca o teu nome aí, veja. No meio das dificuldades, quando as lágrimas já não tem mais como descer, Deus tem um lenço especial, diz o Apocalipse, para enxugar todas as lágrimas. Quando a situação está caindo e eu não tenho esperança, onde irei chegar? Veio aqui o diácono que estava trabalhando com Esdras. Ainda há esperança para Israel. Ainda há esperança quando não sei como fazer, mas ainda há esperança. Eu sei que, além do Dr. Demétrio, talvez outras pessoas aqui trabalharam com o Dr. Fanini. Eu estive com ele algumas vezes, algumas campanhas, alguns trabalhos, mas nunca esqueço uma que ele contou-me, e talvez todos vocês conheçam. É que quando ganhou a primeira televisão para o Brasil, serviço de educação, mais ou menos assim, e Billy Graham estava atrás disso, com muitas oportunidades, e Dr. Fanini abraçou esta situação, e contratou-se um engenheiro para instalar-se a antena principal para transmitir para todo o grande rio e parte do rio as mensagens que seria dada pela televisão. E eles subiram no monte lá onde está o Cristo Redentor, naquela região. E o engenheiro andando no meio de toda a floresta, na época não tinha toda essa parafernália tecnológica que nós temos. Entretanto, o engenheiro calculou bem e disse: neste local é o local onde se deve colocar a antena. Só que naquele local existia uma árvore imensa. Mas vamos fazer o requerimento. Fizeram o requerimento junto ao IBAMA. O IBAMA disse: longe disto, jamais iremos destruir uma árvore para colocar uma antena de pregadores. Disse-me Dr. Fanini, com um grupo dos irmãos da primeira igreja batista de Niterói, ele convocou para orar, e esse grupo de irmãos vieram para orar com aquele objetivo, e eles começaram a orar. De repente, o céu do Rio de Janeiro começou a tremer, nuvens negras apareceram não sei de onde, aqueles trovões que quebravam tudo. De repente caiu um raio, não preciso dizer onde caiu, não? Ainda há esperança, parece que tudo está perdido, mas ainda há esperança, especialmente quando queremos fazer alguma coisa que vem envolver-se a obra de Deus. Ele abre janelas, ele faz rios nos desertos e faz coisas acontecer. Desculpe na palavra coisa, mas significa que ainda há esperança quando eu não sei, quando eu não posso, mas quando eu venho para a palavra de Deus, ela vem dizer para nós: calma, calma, eu ainda estou no controle de todas as coisas. Em Portugal diz isso, controlo. Eu ainda estou no controle de todas as coisas. Eu estou ainda dirigindo. Nada acontece se eu não colocar as minhas mãos. E quero dizer-lhes que há anos atrás, aqui nesta igreja, não quero contar a história da igreja, tampouco para isso, mas vejam que ao iniciar, sempre iniciamos com algumas dificuldades. Hoje um patrimônio, hoje um pastor teólogo, não, os demais também foram, mas hoje nós estamos comemorando algo, porque no passado alguém teve esperança de que aqui surgiria uma igreja forte, e como disse orgulhosamente, você nunca ouviu uma igreja cantar tão bem como essa. Sabe por quê? Porque as pessoas do passado
tiveram esperança daquilo que poderia acontecer. Na nossa vida, no nosso trabalho, quando eu não sei como fazer, Deus disse, eu estou aí para te ajudar. Quando estava em Portugal, no dia 1º de maio de 1991, aliás, tinha chegado 6 meses, alguém convidou-me, olha, vem participar de um almoço, num acampamento lá em Mafra. Mafra é uma cidade muito interessante, é uma vila, aliás, vem participar porque vai ter lá um pregador vindo dos Estados Unidos, e esse homem tem uma experiência muito grande, e vai lá para ouvi-lo. E eu fui. Havia lá umas 200 pessoas, mais ou menos, o que para Portugal na época era um sucesso imenso. Eu sentei ao lado, aliás, na mesma mesa, onde estava aquele homem. Aquele homem, ele teve um encontro com Deus. Quando saiu dos Estados Unidos para ir à lua, era um incrédulo. Era um incrédulo. A lua existe, mas Deus não existe, dizia ele. Ele foi o 8º homem americano a pisar na lua. Lá esteve por algumas horas. Não é ele o homem de sapato grande, não, viu? Número 44. Recolheu pedras, recolheu uma série de coisas que deveria envolver e entregar-se na NASA. Mas quando ele estava voltando, ele filmou numa maquininha 8, alguma coisa, sei lá, 8, como chama aquele negócio lá? Aquela ainda quase que manivela, viu? Ele filmando. Quando a nave despencou, desculpa as palavras, despencou, mas veio correndo, voando em milhares de quilômetros por hora, e quando ele viu tudo aquilo, e a terra lá, disse, Deus, tem misericórdia de mim. Palavras dele. Quando ele foi a Portugal, como eu disse, ao terminar o almoço, e algumas pessoas chegavam e cumprimentavam, ele disse, é a minha vez também. Entrei na fila e cumprimentei e disse, eu sou brasileiro. Ele disse, eu já estive em São Paulo e também já estive no Recife. Naquele momento eu não sabia, mas 97 dias depois, aquele homem estava falecendo. Para mim o importante nesta hora foi a oportunidade que tive. Eu poderia hoje estar pensando, assentei junto ao astronauta e não pude pegar-lhe a mão, mas eu peguei a mão dele. Aí no meio, as dificuldades, os problemas, quando nós perdemos tudo que está ao nosso lado, não temos esperança de nada, como aconteceu com ele, voltando à terra, a mais de 380 mil quilômetros, voando uma velocidade de 26 mil quilômetros por hora aproximadamente, mas ele teve esperança no meio caminho, a encontrar-se com Jesus Cristo. Voltando para o texto, ainda há esperança para Israel. No meio às dificuldades, eu sei que vocês têm sonhos, nós não podemos viver sem sonhos. E muitas pessoas, como eu disse hoje, Dr. Davis falando conosco na viagem, ele disse, hoje meu filho está fazendo uma prova, a esperança, eu disse para ele, a esperança para o seu filho chegar no primeiro lugar, a esperança para aqueles que estão lá fazendo o seu vestibular, eu desejo ser médico, ou enfermeiro, ou engenheiro, ou eu quero ir para a lua também, mas ainda a esperança, se você coloque a sua esperança no Senhor. Quando o mundo, durante vários anos, durante vários séculos, esperava a chegada de um Messias, esse Messias parece que nunca vinha. Os profetas falam sobre ele, os salmos falam sobre ele, muitos outros livros históricos, etc., falam sobre ele. Mas quando Jesus nasce, as próprias pessoas estão preocupadas com a situação política que está passando. Mas Jesus vem como a esperança de Israel, mais do que a esperança que eu posso ter como ser humano. Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para salvar não apenas israelitas, mas brasileiros, pessoas moradoras em Petrópolis, pessoas moradoras no Rio de Janeiro e em qualquer parte do mundo. Sabe por quê? Ainda há esperança. Quando não sei, quando tudo parece que está acabado mais uma vez, ainda há esperança. Quando nós chegamos no Evangelho segundo São João, capítulo 13, Jesus começa uma história, ele classifica, aponta o acusador. Agora está Jesus juntamente com seus amados discípulos, e ele vai falando capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, versículo 2. Tudo aquilo passou em mais ou menos 3 horas, 4 horas mais ou menos. Nesse momento, chegam os inimigos. E quem está à frente?
Novamente, Judas Iscariotes. João não diz isto, mas Mateus diz. Que Jesus perguntou: amigo, por que vieste? É o único local na Bíblia, doutor, eu creio que está correto, né? Em que Jesus trata alguém de amigo. E ele tratou de amigo o seu inimigo. Naquele momento Pedro correu, os demais apóstolos correram, Jesus ficou só. E você sabe a história. Havia perdido a esperança para muitas pessoas. Ao perder essa esperança, era para nós também. Ao perder essa esperança, eu e você estávamos na mesma embalagem, ser condenados. E foi neste momento em que Jesus, elevado perante Pôncio Pilatos, depois elevado para ser crucificado, eu chamo a atenção para a sua última palavra: está consumado. Quando ele fala isto, ele está dizendo: Petrópolis, que era apenas o córrego da água seca, o córrego seco, se tornará uma potência para levar o Evangelho. Naquele momento em que as pessoas diziam: não há mais esperança para nada, mas dentro do âmago do próprio Jesus, ele está dizendo: Brasil, ainda há esperança. O cidadão, ainda há esperança. Quando não sei, ainda há esperança. Só que Jesus não ficou somente na cruz, arrancado, tirado da cruz, colocado à sua sepultura, mas nem a sepultura pôde sustentá-lo, ou guardá-lo. O nosso querido maestro da sepultura saiu. Ali está a autoridade. Quando todos pensavam que Jesus estava morto, mas a esperança que foi lançada para aqueles que acreditam, Jesus ressuscitou, porque a esperança foi dada e ainda há esperança. Hoje para nós, meias dificuldades, meios problemas, meia situação de que nada dá certo aparentemente, mas nós temos uma esperança que ninguém pode roubar de nós, e essa esperança está em Deus. E outra coisa mais, que nós encontramos que quando Jesus foi levado, colocado na sepultura, todos pensaram: acabou, mas não acabou. Ali começou. A história diz para nós, aliás a Bíblia diz para nós, que ele chegou até o inferno, pegou a chave da morte, e ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Palavras de Paulo, mas vamos usar para Jesus. Onde está? Eu venci na cruz, e não estou na cruz. Antigamente ainda havia esperança. Essa esperança é oferecida para mim e para você hoje. Não importa o tamanho da luta, o tamanho da dificuldade, o tamanho de nossa incredulidade, que às vezes é maior do que nós. Não importa, Deus age, entra, resolve, resgata e diz: você é meu, comprei, vem estar comigo para todo sempre. Ainda há esperança. Não importa se você veio aqui nesta noite apenas ou porque você é amigo do Dr. Wellington, ou porque você gosta de vir da segunda igreja batista de Petrópolis, ou porque você gosta de ouvir o pastor Renato, o cantor Renato, ou você gosta de ouvir aqui o diácono dirigir o culto. O mais importante é que há algo especial para a sua vida hoje. Não deixa passar. As oportunidades muitas vezes passam apenas uma vez na vida. Não importa a tua idade, não importa o tamanho dos seus problemas, não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez hoje, ainda há esperança, e você pode colocar seu nome aí. Eu, quando encontrei Jesus, eu era mais pobre do que você possa imaginar, analfabeto, e estava já com os meus 13 para 14 anos, mal sabia ler. Mas naquele dia em que apresentaram para mim que Jesus ainda é esperança e podia mudar, logo em seguida nós vamos encontrar Dr. Rubens Lopes. A esperança, Jesus Cristo é a esperança. Nisto significa o quê? Que no meio das lutas e dificuldades, você e eu podemos ter uma esperança. E Jesus nesta noite, ele não está na sepultura.
Jesus não está moído aí numa cruz. Jesus não está derrotado, embora podemos olhar e pensar que Jesus está derrotado, não está derrotado. Jesus é mais do que vencedor. E Ele é mais do que vencedor para Petrópolis, mais do que vencedor para as cidades circunvizinhas, mais do que vencedor para o Brasil, mais do que vencedor para aqueles que não têm crido e aceitado o poder que há no nome do Senhor Jesus. Ainda há esperança? Para mim há. E espero que para você também. E Jesus não está morto, não está na sepultura, nem tampouco pendurado em algum lugar. Está vivo. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial. E não esqueça, ainda há esperança. Doutor Wellington.